um assunto muito sério, tá? Muito sério mesmo. Eu acabei de falar com o Vinícius Diniz, ele não quer entrar no ar, não quer conceder entrevista agora, mas acho que em breve a gente vai conseguir falar com ele. Comunicado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o carinho da torcida coral, que sempre me recebeu de forma muito calorosa. Foram dias intensos de trabalho, sempre com o objetivo de contribuir para a SAF do Santa Cruz que se tornasse uma realidade. No meu caso, um foco na mudança da mentalidade no futebol e na ativação de um processo sólido de reestruturação, mirando os anos de crescimento e os acessos que o clube tanto merece. Busquei, mesmo fora da operação, apoiar a montagem do time competitivo para o tão sonhado retorno à Série C. Anuncio hoje o meu desligamento do processo da futura SAF do Santa Cruz. Agradecer muito ao presidente Bruno Rodrigues e todos os diretores que me receberam tão bem e despedir dos colegas que seguem à frente da futura SAF, desejando muito sucesso e conquistas a todos que continuam com o propósito de recolocar esse gigante no lugar que merece. Estarei na torcida pela retomada do protagonismo do Santa no futebol brasileiro e o claro e tão sonhado acesso à Série C. Sigam firmes, Vinícius Diniz. É uma bomba que eu vou dizer uma coisa a você. Você lembra da frase que eu usei aqui há um certo tempo, dizendo que se a SAF está ameaçada, estou sentindo pela primeira vez que está ameaçada por conta da questão do Arruda. Veja, a saída de Vinícius Diniz, ela tira um pouco do sentido da SAF. Com todo respeito aos demais membros que ficam, né, estão ficando aí grandes empresários também querendo continuar na empreitada e com certeza devem seguir, né, nessa negociação, mas veja, o grande ponto de uma SAF é assumir o futebol. O Irã não tem expertise no futebol, o Bittar, Marcos Bittar, não tem expertise no futebol. O homem da expertise do futebol do grupo é o Vinícius Diniz, que já trabalhou no Atlético, que já fez aquele acesso, que foi quem montou o time junto com a diretoria atual. Então, a saída de Vinícius Diniz, confirmada agora, eu conversei com ele agora, quando eu pedi para sair aqui do ar, mas ele não quer entrar no ar, não quer dar entrevistas agora, mas é uma bomba muito grande e estremece a situação da SAF, eu não tenho dúvida. Sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista dos investidores, a saída dele causa um tumulto muito grande no andamento dessa SAF. Agora, permitam-nos fazer algumas ilações, algumas interrogações. Observem que essa decisão é tomada depois de uma controvérsia pública entre o presidente do Santa Cruz e ele como investidor. Ele não gostou do que o presidente disse ao informar que a SAF está na mão dos investidores e que eles não teriam respondido às perguntas. Gente, na verdade, não as perguntas foram enviadas ontem. Na verdade, o investidor, só para concluir, João, o investidor responde dizendo: não é razoável atribuir para nós 30 dias de atraso no cronograma quando as perguntas só foram enviadas ontem. Então ele desmente o presidente do Santa Cruz de que a responsabilidade do atraso do cronograma. Não, eu tô só somando. Na verdade, você vai falar. Não é só para dizer, porque não tem como não falar nisso. Hoje houve uma discussão grande, porque eu entendo que quando um empresário do nome de um Irã Barbosa, de um Márcio Cadá, vão pro Twitter discutir, isso estremece qualquer coisa. Como é que fica a imagem para a torcida? Hoje, o Márcio Cadá jogou a responsabilidade, né, na associação de tudo que está acontecendo, baseado naquela declaração do Bruno Rodrigues, e o Irã Barbosa desmente o Márcio Cadá publicamente. Então, qual é a imagem que passa para o público? Então, o Vinícius está olhando isso também e diz: espera aí, onde é que eu tô? Isso aí transmite insegurança para todo e qualquer torcedor. Quando você imaginava que a SAF é uma coisa organizada entre eles, não é. Hoje ficou provado isso, na discussão pública entre Irã Barbosa. Era outro ponto que eu queria colocar. Primeiro foi essa do Santa Cruz, entre Bruno Rodrigues e o Vinícius. O Vinícius não aceita ser taxado como responsável pelos 30 dias de atraso, mais 30 dias de atraso, porque não foi a primeira vez que atrasaram o cronograma. Agora o Vinícius não disse isso, tá? Não, ele deixa transparecer que não é razoável
atribuir aos Mas ele deu investidores... entrevista a alguém? Tá aí na matéria do GE. Tá aí na matéria do GE. Ele deu entrevista ao GE, eu não vi. Eu não vi ainda, porque eu tava no ar. Mas tem ele falando já, no caso. Tá na matéria do GE ele dizendo o seguinte: não é razoável atribuir aos investidores o atraso de 30 dias quando as perguntas foram enviadas, tanto do Conselho Fiscal como do Conselho Deliberativo, apenas no final da tarde de ontem. Se você procurar aí na entrevista do GE, você vai encontrar claramente o que ele está dizendo. Isso foi enviado, então ele diz claramente que não pode ser culpado por esse atraso. E o presidente Bruno Rodrigues, quando coloca a responsabilidade nas mãos da SAF, de não ter respondido e ter atrasado mais uma vez, isso cria uma discórdia pública. Essa é a primeira. A segunda, que você relembrou muito bem, é dos dois investidores, um que está fora e um que está dentro. Entre o Irã Barbosa, que está dentro, e o Cadá, que está fora. E uma discussão, gente, que mostra que não há realmente... Ô, Edinaldo, agora só para ficar claro, tá? Não é descredibilizando ninguém, muito pelo contrário. É inclusive valorizando. Essa é uma apuração da Camila Souza, que conseguiu esses detalhes, mas não tem uma entrevista do Diniz, não. Ele não concedeu entrevista, tá? Ela apurou e conseguiu com as fontes. E a Camila é muito bem informada, não é nada... Só para deixar claro que ele não deu entrevista ainda, né? Sem dúvida. Não foi ele que disse isso. E assim, eu tô lendo aqui a matéria, segundo a apuração do GE, a razão para a saída se dá em função do clima político conturbado no clube, com ameaças a dirigentes pela constituição rápida da SAF. O trecho que ele fala do recebimento. E em especial por divergências com outros acionistas da operação. A reportagem ouviu de uma fonte que o desgaste ficou insanável. Depois você procura aí o ponto em que ele fala do recebimento das perguntas dos conselheiros e do pessoal do Conselho Fiscal, quando ele diz que não se pode atribuir isso aos investidores, porque só ontem, quer dizer, um dia depois, é que eles receberam as perguntas que Bruno garantiu que eles sabiam das perguntas. Então, essa coisa de discussão pública envolvendo agora o presidente de Santa Cruz, os investidores, e entre investidor para investidor, como foi o caso do Irã Barbosa e do Cadá. O Cadá está fora, minha gente, mas a discussão foi tão intensa que o Irã Barbosa chega a dizer o seguinte: você é um dos culpados do problema porque você passou a cultuar a sua personalidade de forma desnecessária, você contribuiu com a coisa. Então, esses problemas mostram que o andamento já não estava bem. E a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a coincidência dessa ameaça feita agora pelo Vinícius só acontecer quando o presidente coloca de forma definitiva que o lastro econômico do grupo continuava em análise. Então é uma coincidência que eu gostaria de saber por que essa coincidência de só agora ele está ameaçando não continuar como investidor, como um dos investidores principais, logo agora que o presidente do Santa Cruz coloca que o lastro financeiro ainda não foi totalmente avaliado. Por isso que continua em andamento a SAF do Santa Cruz. Então tem muita coisa para ser respondida em meio a tudo isso. Agora é esperar o que o Vinícius vai falar, né? Ele inclusive está mandando uma outra mensagem aqui, amigos da imprensa pernambucana, passando para agradecer, mesmo em pouco tempo, a convivência, o respeito e a forma como foi tratado todo esse processo até aqui. Muito obrigado, fica aqui o meu respeito e admiração, e fico na torcida por dias melhores para o Santa Cruz e o futebol pernambucano. Um grande abraço. É outra mensagem aqui que ele acaba de me mandar, então... É praticamente uma despedida, né? Não, já se despediu. Já comunicou que está fora. Despedida, né? Tá fora. Então, vamos continuar. Deixa eu encerrar aqui o noticiário Agora, Santa Cruz. é aquela coisa, Edinaldo. Claro que vai se buscar provavelmente, né, um substituto. Mas agora eu acho que, antes de Vinícius Diniz, agora já tá certo. Eu acho que a entrevista do Diniz agora fica para um segundo plano. E não é um desrespeito a ele. Eu acho que a entrevista dele vai dizer motivos de que ele saiu. Mas, pensando na SAF, quem tem que falar agora é o Irã e os demais membros, para saber... só para dizer o seguinte, para ver se vai substituir, quem será o substituto, porque o Vinícius Diniz era o grande nome pro futebol. Se ele sai, perde o sentido do negócio. E você vê o seguinte, já tinha saído antes um investidor que era considerado um dos mais fortes do grupo, e isso fez com que o estudo do lastro econômico se ampliasse, você sabe disso. Uhum. E agora sai o Vinícius, que sempre foi taxado como um dos mais importantes investidores do grupo. Do futebol, no caso. No segmento de futebol. É realmente uma notícia bombástica para esse momento conturbado da SAF do Santa Cruz. E, Edinaldo,
mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que isso ia acontecer ou do lado da SAF ou do lado da associação. E aconteceu. Bartolomeu Bueno saiu no lado da associação, saiu Vinícius Diniz, porque o ambiente que foi criado, né, os ataques que foram criados. Porque eu posso discordar do que diz Bruno Rodrigues, eu posso discordar do que diz Vitor Pessoa de Melo, eu posso discordar do que diz o Adriano... Pode e deve, né? O Adriano da Desde Patrimonial. Que seja de forma civilizada, do que o Irã diz, tudinho, mas as pessoas também não estão mais respeitando ninguém. Agora é ataque em cima de ataque. E veja o que está acontecendo aí.